Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Podeis sentar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez nós falamos que poderíamos estar aqui falando de mistérios predestinados da sua vontade, né? É uma das mensagens do irmão Branham da coleção Adoção, mistérios predestinados da sua vontade. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos aprender como viver a vida cristã. Não adianta enchermos a nossa cabeça de mistérios e pensamentos, se nós ainda não aprendemos a perdoar, ou a amar, ou a estender a mão, ou a ter graça. E a gente lê a mensagem, a igreja e a sua condição, e o irmão Branham mostrando ali a necessidade de nós voltarmos a ser cordeiros. E ele chega a dizer no parágrafo 160 que as pessoas não recebem o Espírito Santo quando são batizadas porque não se arrependem totalmente. Vieram ao altar sob uma atmosfera de emoção, de sensação. E Jesus disse ali em João capítulo 6, ninguém vem a mim se pelo Pai não for enviado. E o Pai nós já aprendemos que é o Espírito Santo. Não é a terceira pessoa da suposta Santíssima Trindade. O Pai é o Espírito Santo, Deus é Espírito. São João 4, verso 24. E se Deus é Espírito, logo Ele é Espírito Santo. Não há dois Espíritos Santos na divindade, há um só Espírito. Efésios 4, a Bíblia nos mostra que há um só Espírito. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17, a Bíblia está declarando ali: ora, o Senhor é Espírito, logo Ele é Espírito Santo. Ninguém vem a mim se pelo Pai não for enviado. Então há necessidade de ser o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que então haja um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira conversão. Porquanto a promessa é essa que é dada a nós, Atos 2,38, arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. No verso 39, o apóstolo Pedro segue falando, essa promessa é para vós, para vossos filhos, para todos os que estão longe. Isso chegou a nós aqui. Amém. E para todos aqueles que Deus, nosso Senhor, chamar. Ele nos chamou. Você crê nisto? Amém. Então, se nós fomos chamados por Ele, esta promessa é para nós. O Espírito Santo. O Espírito Santo vem àqueles que lhe obedecem. Atos 5, versículo 32, é a Escritura nos mostrando assim. O Espírito Santo
é dado àqueles que obedecem à palavra. A obediência completa nos dá direito ao sinal, que é este Espírito Santo. Mas a Bíblia está nos mostrando aqui: não vos conformeis, mas transformai-vos. Transformar é mudar de forma. Transformar é mudar de forma. É mudança de atitude, mudança de comportamento. Conformar é não acomodar-se, não absorver a forma de. Há uma necessidade de mudança em todos os aspectos, na vida natural e muito mais na vida espiritual. Nós precisamos mudar de atitudes. Observe, uma pessoa bruta, uma pessoa indelicada, mal educada, é uma pessoa que as portas se fecham para ela. Você não quer estar perto de uma pessoa que é rabugento, que é bruto, que é mal-humorado e que está sempre espetando. Então, alguém disse assim: se quisermos novos frutos, teremos que plantar novas sementes. Se quisermos novos frutos, teremos que plantar novas sementes. Novos frutos apontam para resultados diferentes. Novas sementes aponta para mudança de comportamento, de postura, de atitude. Ora, se eu deixo de ser bruto, rabugento, e passo a ser uma pessoa acolhedora, uma pessoa atenciosa, educada, gentil, simpática, eu estou falando de coisas naturais, as portas se abrem. É bom falar com pessoas agradáveis, com pessoas gentis, com pessoas educadas. E um cristão é educado. Um cristão não é mal educado, não é desrespeitoso, desatencioso. Então há necessidade de mudar de atitude. Nós já aprendemos que nós somos águias de Deus, somos? Mas você sabe que a águia, num certo momento da vida, ela tem que mudar? Ela muda ou morre. O seu bico, ele vai crescendo e fica apontando no peito. As suas unhas ficam sem força, suas garras. As suas asas, com o passar do tempo, as suas penas, elas vão pesando. E ela não dá conta de ter aqueles voos rasantes. E o que ela faz? A águia, nós sabemos que é a ave que voa mais alto. É um pássaro celestial, ela gosta do céu. Por isso que é tipificado no crente. Por isso somos chamados de águias de Deus. Porque gostamos do céu. O nosso negócio está lá em cima, não está aqui embaixo. E ela enxerga longe. Ela vive cerca de 70 anos. Mas quando chega ali na metade, 40 anos ali, ela sente a necessidade de mudar. Então ela vai para uma alta montanha. E ali ela tem um paredão. E ali ela mete o bico na parede. Ela vai se ferindo. Aquele bico cai. E ela espera que aquele bico nasça de novo. Nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3, versículo 7, o Senhor Jesus declarou isso. No verso 7 ele diz: necessário nascer de novo. Uma renovação, uma mudança, um novo vigor, uma nova dinâmica, uma vida diferente.
Por que ficar na mesmice? Por que ficar embaixo se podemos estar em cima? E podemos comer comida fresca? Então ela bate o bico na rocha, até que o bico cai, depois vai nascer um novo bico. E com aquele novo bico, ela vai, então, tirar as suas unhas. Até depois tirar as penas com as novas unhas. E ela passa um tempo, vamos usar essa expressão, passa um tempo enclausurada, escondida. Numa força de expressão. Ela vai para um retiro. Você não sente essa necessidade deste retiro espiritual? Eu sinto isto. De sair dos barulhos do mundo. De sair do tumulto, dessa agitação, deste mundo louco que nós estamos vivendo. E ter um retiro. Um retiro espiritual. Mergulhar nas profundezas de Deus. E dizer como Jacó disse. Jacó estava precisando de uma mudança. Tem hora que é ou mudar ou morrer. Ele disse: não te deixarei enquanto não me abençoares. Ele queria uma mudança. Tinha uma emergência, uma urgência. A morte estava chegando. Esaú com o seu exército. Era ou tudo ou nada. Ou tudo ou nada. Estou falando linguagem dos irmãos da Universal, né? Ou tudo ou nada. Vai para arrebentar, né? Assim que eles usam. Vai para arrebentar, entra mesmo. E tem hora que é assim mesmo. É ou tudo ou nada. E depois que ela se renova, depois que a águia se renova, então uma nova vida toma lugar. Ela pode ir buscar o seu alimento, ela mesma. Ela pega, mata e come, comida fresca. A comida da hora. A águia tem essa necessidade de renovação, de mudança. A necessidade de sair da mesmice. Como é que eu posso colher batata se eu só planto banana? Se quisermos novos frutos, teremos que plantar novas sementes, fazer a coisa diferente. Você quer resultado diferente na tua vida? Faça diferente. Mude esse pensamento tacanho, mesquinho. Pense no céu, pense em Deus. Pense diferente. Faça aquilo que o apóstolo Paulo disse na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, ele vai falando, vai ensinando a igreja. Quanto ao mais, verso 8 de Filipenses 4, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Em outras palavras, pense em coisa boa. Areja sua mente. Renove o seu entendimento, o seu modo de pensar. Transformai-vos. É o que ele está dizendo aqui em Romanos 12. Transformai-vos. Transformai-vos. É mudar de forma, mudar de maneira de agir, mudar de atitude. Transformai-vos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mude o pensamento, mude a forma de entender as coisas. Há necessidade de mudança.
Agora, existem coisas que atrapalham a mudança. Mudar é preciso. Mudar é preciso. Tem pessoas que não têm amor próprio, não cuidam de si mesmo, fedem. Tem pessoas que fedem, não cuidam de si mesmo, não têm amor próprio, não se ajeita. Nós precisamos abrir portas. Abrir portas. Mas existem coisas que atrapalham a mudança. Medo. O medo atrapalha a mudança. Medo de dar um passo. Medo de fazer as coisas. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Medo de falar. Mulher com medo de falar com o marido, marido com medo de falar com a mulher, medo de falar, filhos e tudo mais. O medo atrapalha a mudança. Como é que você pode ficar com medo de falar com teu marido, com teu filho, com a tua esposa? Como é que isso vai ficar diferente se não sentar, se não dialogar, se não conversar? Nós precisamos mudar isso. Em nosso lar, em nossa casa. O medo atrapalha as mudanças, a mudança. Medo de agir, de dar um passo, de arriscar. Claro que nós não podemos ser irresponsáveis. Eu estou falando de coisas naturais. E fazer as coisas de forma atabalhoada, sem orar. Temos que colocar o Senhor diante de nós sempre. Isso está escrito nos Salmos 16, versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, e não vacilará o meu pé. Vê se é assim que está escrito. Salmos 16, versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Eu quero mudar. Eu quero fazer isto. Eu quero ir para frente, eu tenho este plano, eu tenho este objetivo, e eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, o meu pé não vai vacilar. É assim que está escrito? Lê para mim aí. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita. Amém. Nunca vacilarei. Nunca vacilarei. Ele está do meu lado. Ele é o meu ajudador. Então eu vou correr para o abraço. Amém. Amém. Então eu vou em busca dos meus sonhos. Eu vou buscar o que é meu. Eu já pus o Senhor na minha frente. Eu fiquei atrás do guia. E o guia é certeiro. O guia sabe para onde vai. Você crê nisso? Diga amém. Ainda que a terra se mude, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É assim que está escrito nos Salmos 46. Deixa que os montes se abalem, que a terra se mude. O Deus de Jacó está conosco. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Então, lança fora o medo. A Bíblia diz que no amor não há medo, não há temor. Não temos que ter medo de fazer as coisas. Temos que ser prudentes. É diferente. Não podemos ser presunçosos, que é avançar sem autorização. Isso é diferente. Mas não ter medo de fazer as coisas, de viver a mudança, a renovação. Se somos águias de Deus, queremos viver uma nova vida com Deus, uma vida de renovação, sabe, tirar as coisas velhas, nos livrarmos do velho, as coisas velhas. A águia
faz com que aquele bico velho saia de cena, as garras se renovam, as asas se renovam, e vive um novo viver, um novo movimento. Mudança é isso, é mover-se, é sair da inércia, é viver a vida de Deus. Mudança de atitudes nós precisamos. Não julgar os outros, não julgar nada antes do tempo. O profeta está dizendo, o irmão pediu para eu achar a mensagem sobre aquela mulher, e eu vou ler aqui. Não condene ninguém. Mensagem Demonologia e Estado Religioso, parágrafo 219. Não condene ninguém. Ame a todos. É a palavra. Isso é muito mais do que mistérios. Amém? Isto é muito mais do que saber mistérios. Está escrito em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados. Verso 1. Porque com o juízo com que fordes, com que julgardes, com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ele disse, não condene ninguém. Ame a todos. Se não puder amar de coração, então Cristo não está com você. Em Toledo, Ohio, entrei num pequeno restaurante. Estava comendo num estabelecimento. Um pequeno estabelecimento dos Dunkards. Um belo estabelecimento pequeno. Eles eram tão agradáveis. Naquela tarde haviam fechado para irem à escola dominical. E ao fecharem, eu tive que ir do outro lado da rua a um pequeno estabelecimento mundano e entrei ali. E sei que jogatina é ilegal em Ohio. E eis que um policial estadual se encontrava abraçando uma moça, com sua mão aqui caída em seu peito, jogando no caça-níqueis. A lei de nossos estados e da nação toda arruinada. É o que está acontecendo. Está tudo caído. Irmão Branham pregou a mensagem a queda do mundo. E é isso que está acontecendo. O mundo está em pedaços. Os governantes são mau exemplos. Ele disse, confio em Cristo, a rocha sólida. Nela estou firmado, você está? Qualquer outra terra é areia movediça. Ele disse, não sobrou mais nada. O mundo está em pedaços. Olhei lá atrás e lá estava uma bela jovem, provavelmente na sua adolescência, 19, 18, 19 anos. E o que estavam fazendo aqueles moços lá atrás, em volta da mesa, era horrível. Sentei-me ali, e agora, para minha surpresa, sentado bem aqui onde uma senhora veio, disse, quer sentar-se? Eu disse, obrigado, queria tomar o de jejum. E sentada numa cadeira, aqui se encontrava uma senhora de idade, da idade de minha mãe, 55 anos, 58. Ela usava uma dessas roupinhas ímpias que se usa. Afirmam que é fresco. Está fazendo calor, então elas tiraram a roupa, né? A ciência diz, vocês estão loucas. Simplesmente querem mostrar-se nuas. É uma vergonha, uma desonra, uma dama não as usaria. Uma mulher sim, mas uma dama não.
Então, de sorte que lá estava ela sentada lá, coitada da carne dela, estava flácida, estava pelancuda, né? Era uma senhora de idade. Ela estava pelancuda e mostrando as suas partes. Ela estava com aquele tipo de manicure de aparência arroxeada, ou seja, lá como se chama, nos lábios, um corte de cabelo curto como de homem, que estava todo esfiapado, o que a Bíblia disse que é uma desonra. A Bíblia afirma que se uma mulher corta o cabelo, o homem tem direito de repudiá-la em divórcio, porque ela não é honesta com ele. Parágrafo 226 da mensagem Estado Religioso, Demonologia Estado Religioso. Temos que vir e pregar a Bíblia aqui um dia destes. Temos que vir e pregar a Bíblia aqui um dia desses. Se ela corta o cabelo, ela desonra seu marido. Ele está trazendo 1 Coríntios 11, né? Se ela é desonrosa, ela deve ser repudiada. Não se pode casar com outra, mas pode se repudiá-la. Ufa, que coisa, isso foi duro, posso sentir. Mas essa é a verdade. Oh, costumavam ser, que tínhamos isso no meio daqueles com o Espírito Santo, mas afrouxamos as travas. Mudou para o lado errado. Porque tudo tem dois lados, né? Existe a boa mudança, que você muda em direção ao que é correto, e existe a mudança que você muda em direção ao que está errado. A igreja de Laodiceia fez isto. A igreja afrouxou, saiu do original, apostatou-se. Houve uma mudança na direção errada. Isso não é bem assim, isso é legalismo, isso é extremismo, e eles foram injetando coisas. Ele disse: afrouxamos as travas, nós nos comprometemos com o pecado, afrouxamos as travas, as ovelhas escaparam, mas como que os bodes entraram, vocês afrouxaram as travas. Foi esse o problema. Vocês afrouxaram as travas, o mundo e a igreja se misturaram, exatamente como os moabitas e assim por diante, e Balaão, e como ele fez casamento entre eles, é exatamente a mesma coisa hoje. E a igreja está toda poluída. E a era pentecostal é a era de Laodiceia, que fica morna e é vomitada da boca de Deus. E para fora de todo o grupo, Deus chama o seu remanescente. Deus está chamando a todos nós para sairmos deste engano religioso. Leva-a para o lar. É exatamente isso, é exatamente através da ressurreição. E ali estava ela sentada ali, aquela senhora, manicure dos lábios no rosto todo dela. Ela estava toda pintada e estava por todo lado assim. E ela estava com esse negócio preto aqui por toda parte. Bota aqui em seus olhos. E ela estava transpirando, estava escorrendo. E as pentecostais choram na emoção, né? Naquele movimento de emoção, e a lama descendo dos olhos. Estão todas pintadas, assim também. E a coitada talvez tivesse bisnetos. E ela estava sentada ali com dois homens, e um deles com um grande cachecol no pescoço. E isso em junho, sentado ali. E ele se levantou e estava bebendo um pouco, e ela também estava bebendo, e ela estava olhando por ali. Pensei: ó Deus, por que tu não fazes isso desaparecer do mapa? Por que tu não fazes a minha pequena Sharon, meu bebezinho, minha pequena Sara, minha pequena Rebeca, tem que ser criadas nessa geração, chegar a encarar em coisa tal como essa? Pensei:
Olhe por aqui nestes parques e coisas tais, o que acontece? Pensei, ó Deus, não tem como prender em casa, não tem como botar numa jaula, só há uma solução, é ter o Espírito Santo. Só há uma solução, é ter o Espírito Santo. Não adianta prender em casa, ser legalista. A gente já viu que não dá certo. Não dá certo. É ensinar. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. É ensinar, é mostrar, é viver. É viver a vida cristã. Para que com o exemplo possa influenciar, contagiar. Amém. Amém. Glória. Porque vai para a escola, irmão Carlinhos, vê tudo diferente. Vai para o trabalho, vê tudo diferente. E o diabo vai e desfaz tudo. E se está à beira do caminho, se não entrou, se não aprofundou, a Bíblia diz que o diabo vem e rouba. O diabo vem e rouba. Eu estou falando de Mateus capítulo 13. A parábola do semeador. Não tem como. Não dá para a gente sair do mundo. Temos que comer, temos que vestir, temos que trabalhar. As crianças têm que ir para a escola. O que temos que fazer é viver numa atmosfera do céu, que possamos influenciar os nossos filhos, o nosso lar, a nossa família. O Espírito Santo tome lugar, para que nós possamos dar conta de ver esta cena de nudez que está aí exposta, esse palavreado de baixo nível, essas loucuras que nós estamos vendo, e podemos passar por cima disto. Ó Deus, por que tu não fazes isso desaparecer do mapa? Por que tu não fazes? A minha pequena Sara e minha pequena Rebeca têm que ser criadas nessa geração. Chegar a encarar em coisa tal como essa. Olhe por aqui nestes parques e coisas tais, o que acontece. Pensei, ó Deus. E eu como pai, agora falando como um pai, hoje é dia dos pais, né? Feliz dia dos pais. E eu como pai, eu sei os meus erros. Eu fiquei distante em alguns momentos. Fiquei distante. A gente tem que ir trabalhar. Tem que brigar pela vida. E quando a gente se dá conta, os filhos cresceram. E a gente esqueceu do principal. Que nenhum sucesso na vida tem valor se você perder sua família. Se você perder a unidade em casa, o amor dos filhos, se você deixar de viver os momentos com os seus, nenhum sucesso vale a pena. E depois você quer acertar as coisas e fica mais complicado. E você pensa que fez tudo o que podia e não fez nada.
E o que você tem que fazer agora é só chorar e clamar. Só chorar e clamar. E deixar nas mãos de Deus. Porque Ele sabe como fazer. Ele sabe o que fazer. Ele sabe como trazer. Ele sabe. Se precisar quebrar a perna da ovelha, Ele quebra. E põe nos seus braços. Porque enquanto ela tem pernas, ela está andando. Está indo para onde quer. Quer fazer da sua maneira. Mas se é de Deus, Ele tem que quebrar a perna, Ele quebra para trazer nos braços. Agora você não tem para onde correr. Ó Deus, a minha pequena Rebeca e a pequena Sara têm que ser criada com essa tal coisa assim. Ele estava julgando aquela senhora lá, mas ao mesmo tempo preocupado com seus filhos, com essa atmosfera do mundo. Pensei, Deus, como pode a tua santa justiça suportar isso? Ele esqueceu de 2 Pedro 3, versículo 9. A Bíblia diz ali que Ele é longânimo. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas aí ele disse, eu ouvi o anjo do Senhor. Que coisa boa é ouvir o anjo do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós estamos precisando parar para ouvir o anjo do Senhor. Aleluia. Falar menos e ouvir o anjo do Senhor. Ele disse, chegue a um lado. Eu fui até lá e quando ele terminou de falar comigo, senti-me como uma pessoa diferente, mudada. Mudou o meu pensamento. Para que você a está condenando? Eu disse, olhe para aquilo, o modo que ela está. Eu tive uma visão, vi um mundo como esse, redondo, um outro mundo, mas este mundo aqui tinha um arco-íris em volta dele. E esse era o sangue de Cristo que protege da ira de Deus. O arco-íris do sangue de Cristo que protege da ira de Deus. Nós estamos precisando ter esta visão do arco-íris do sangue de Cristo. Que não foi só para mim, nem só para você, mas para todos. Aleluia. Amém. Todos. Glória. Todos que desejarem vir. Glória. Oh, ele não podia olhar além disso. Ainda bem que ele não olha além deste arco-íris de sangue. Você não diz assim também? Ele destruiria a coisa agora mesmo, porque ele disse, o dia que dela comeres, esse dia morrerás. Assim, ele o faria. Então pensei assim, vi a mim mesmo, embora não tivesse feito isso, mas mesmo assim era pecador. E então o sangue de Jesus Cristo age como um para-choque para nós. Que quando pecava, meus pecados o atingiam e se feriam sua preciosa cabeça. E eu podia ver as lágrimas e o sangue correndo. Perdoa-me, Pai.
Perdoa, Pai, ele não sabe o que faz. Ainda bem. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu fazia mais uma outra coisa e o atingia. E ele dizia: perdoa-o, Pai. Se tivesse passado por ele, eu teria sido destruído. E se nunca aceitasse sua graça, e o dia que a minha alma passasse além dela, já estaria julgado. Rejeitei. Não sobra nada a não ser juízo. Julgado, já fui julgado. Deus disse: o dia que comeres dele, esse dia morrerás. Você está julgado, certo. Este é o trono do juízo esta noite, esta tarde, esta noite, a sua atitude para com Cristo. E então pensei: sim, isso mesmo. Eu vi um dia quando me arrastei até ele. Vi meu velho livro que se encontrava lá, um pecador. Ali se encontrava tudo nele. Vi que meus pecados eram o que estava causando isso. E eu disse: Senhor, tu me perdoas? Levou sua mão ao seu lado, pegou um pouco de sangue, escreveu em cima e disse: perdoado! Aleluia! Lançou no mar do esquecimento para não mais se lembrar disso. Tinha desaparecido para sempre. Ele disse: eu te perdoo, mas tu estás condenando-a. Isso mudou minha opinião. Eu disse: Senhor, tem misericórdia. Depois que saí disso, fui e sentei. Eu disse: muito prazer, senhora. Ela disse: olá. Ele foi para a atmosfera do céu. Depois desceu e envolveu aquele ambiente com essa atmosfera do céu. Eu disse: se me der licença. Eu disse: sou o reverendo Brana, ministro. Ela disse: desculpe-me, reverendo Brana. Ah, meu Deus. Eu disse: senhora, contei-lhe a história. Eu disse: eu estava de pé ali, estava condenando-a e pensando: que coisa horrível. Talvez a senhora tenha filhos. Ela disse: tenho. Eu disse: o que causou o caminho dar errado? Ela começou a me desvendar uma história que cortaria o coração de qualquer um. Eu disse: eu estava perguntando a Deus por que ele não fazia tal coisa como sumir da terra. Aqui, a senhora aqui com esses dois homens bêbados, e a senhora mesma bêbada. Eu disse: aquele sangue que está impedindo que a ira de Deus venha sobre a senhora. A senhora vai morrer um dia destes. E então a senhora tem livre-arbítrio agora, a senhora pode rejeitar ou receber. Eu disse: mas um dia sua alma vai além para lá, onde não resta misericórdia. E se morrer em seus pecados, a senhora já está julgada e vai para o inferno. Sabe de uma coisa? Sabe o que aconteceu? Aquela mulher se levantou da cadeira lá naquele restaurante. Tivemos uma reunião de oração como nunca se ouviu falar na vida. E ela veio a Cristo. O que foi isso? Não os condene. Conte-lhes do Evangelho. São possuídos por demônios. São mortais nessa esfera. São influenciados pelo que vem daqui. A nossa influência vem do alto. Vejamos o que podemos fazer com nossos talentos para ganharmos outros para Cristo. Amém? Amém? Isto é mudar. Mudança, transformar, mudar o pensamento e deixar Ele. O tempo não nos permite mais, mas Deus é bom. Transformai-vos, mudados. Vamos ficar de pé.